Uma vez mais, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, conversando sobre um tema bastante relevante no nosso país hoje, que é a inovação tecnológica e transição energética. Acho que isso tem tomado as discussões nos nossos dia a dias com bastante força, no dia a dia tocando os negócios. E isso, de fato, é algo que a gente tem que endereçar aí naquilo que a gente entende como ponte para a inovação, né? E eu trago hoje para nós discutirmos um pouco aqui a questão relacionada com o papel do armazenamento de energia dentro da transição energética, né? Na Mind, eu sou o diretor executivo responsável pela estruturação da operação no Brasil. É uma empresa chinesa, sediada em Beijing, onde a gente tem como foco toda a parte de inteligência artificial voltada para gestão energética e resposta à demanda. E aí passando pelas tecnologias de armazenamento de energia, swap de baterias e integração de tudo aquilo que é o Virtual Power Plant, que a gente chama aqui no Brasil carinhosamente de VPP. A nossa empresa hoje tem uma capacidade produtiva de 31 gigawatt-hora ano, é uma capacidade produtiva média, mas pensamos grandes. Foi falado hoje ainda sobre a questão do P&D, da pesquisa e desenvolvimento, e como a China trata a questão da pesquisa e desenvolvimento. A Mind é uma empresa que tem cerca de 4 anos de operação e já detém 244, um pouco mais de 240 projetos de P&D com investimento próprio e patente própria. Então, de fato, lá a gente... o P&D lá é levado bastante a sério para que as coisas avancem numa velocidade e com segurança. E o que consiste o nosso grupo, né? Como é que a gente chega no Brasil? O nosso grupo ele nasce da Reda Capital em 2011, um fundo de investimento privado com um DNA bastante industrial, voltado para a indústria de medicina e focado na indústria elétrica também. E à medida com que o portfólio foi aumentando da Reda Capital, o viés para o setor elétrico foi aumentando e alguns casos de sucesso em investimento, por exemplo, o do fabricante de módulos Longhi foi uma empresa investida pelo nosso fundo de investimento, e isso foi despertando interesse e fazendo com que o grupo acreditasse no setor elétrico. E aí nós fomos incorporando mais empresas dentro do grupo, até que a gente cria o grupo que se chama Shinli Group, e aí a gente estabelece uma plataforma toda do setor elétrico para poder abarcar soluções tanto de inteligência artificial, como armazenamento, e como swap de baterias, que é a troca de baterias para cargas pesadas, caminhões pesados, né? A Reda Capital hoje ela tem cerca de 700 milhões de dólares de investimento sob gestão, tem uma posição acionária em aproximadamente 40 empresas, 45 empresas, e isso representa um faturamento anual aí de 20 bilhões de dólares. No Brasil, a Mind vem para o Brasil esse ano, chega no Brasil no começo desse ano para estruturar a operação, e a subsidiária brasileira vai se chamar Oitante Energia. E eu sou uma das pessoas responsáveis pela estruturação de toda a operação do Brasil. Falando um pouco dos desafios e das oportunidades com relação ao armazenamento e como é que o grupo vê o armazenamento de energia e o Brasil como um mercado promissor. Bom, a gente tem aí, o Brasil tem uma matriz elétrica predominantemente renovável, cerca de 90% da nossa matriz elétrica é renovável. Desses 90%, 23% são as fontes renováveis, eólica e solar. E aí isso traz um desafio para nós no setor elétrico em função da intermitência dessas fontes de geração. Então a gente traz o desafio com relação à intermitência na geração, um desbalanceamento do grid, a relação de geração e consumo, ela está em horário descasado, e aí a gente acaba tendo perda de geração de energia, o que a gente comumente no mercado está ouvindo muito do curtailment, cancel off, e estamos tendo que revisitar as pranchetas e os cálculos, porque não estava previsto no plano de negócio do ativo perder tanto faturamento em função do chamado a desligamento
das nossas usinas. Isso abre uma oportunidade para a gente olhar para a inovação tecnológica e o viés que o armazenamento de energia tem para complementar e para suprir essa necessidade e resolver esse problema totalmente ou parte dele, né? E qual que é o papel, né? Qual que seria o papel importante do sistema de armazenamento nisso, né? A gente tem algumas questões mercadológicas e algumas questões mais técnicas. A mercadológica do ponto de vista econômico, né? Por exemplo, a arbitragem de energia, você tem o armazenamento de energia, você traz a possibilidade de você arbitrar com as tarifas em determinados grupos tarifários, onde você tem diferença de tarifa de ponta fora ponta. É o famoso carrega a bateria num horário onde a energia é mais barata e descarrega onde ela é uma energia mais cara. Você tem os serviços ancilares, que é comumente conhecido no mercado, que são serviços que o sistema de armazenamento pode prestar para o grid, em termos de controle de frequência, tensão, regulação de flutuação. Isso traria uma maior qualidade energética, né, operativa no nosso grid. Uma continuidade do ponto de vista de suprimento de energia, aí a gente já vai um pouco mais para o lado do consumidor, né, o armazenamento de energia. Existe o mercado de armazenamento de energia residencial, isso traz para a gente também o armazenamento de energia entra suprindo a ausência da distribuidora em algum grau, em alguma dificuldade. A integração com as energias renováveis, a gente tem acompanhado toda essa questão da perda de geração, né, do vertimento da geração de energia e etc. E isso tem um viés tecnológico, né, tem aplicação para isso. Além o nosso amigo da State Grid comentou sobre as micro-redes, na hora que a gente associa geração com armazenamento de energia, a gente consegue acessar comunidades longínquas, onde a gente não consegue chegar com a rede de distribuição, por exemplo. E aí você tem projetos de micro-rede. Você faz uma geração solar com armazenamento de energia, e você atende aquela comunidade, aquele bairro. O Brasil já tem projetos em operação, inclusive, no interior da Bahia é um deles, né? E a autonomia dos nossos consumidores. De novo, voltando por uma questão mais econômica, o consumidor passa a ter uma certa autonomia daquilo que é a gestão do seu consumo energético e sai um pouco da dificuldade das distribuidoras também, além de que, do ponto de vista de comércio e indústria, a gente traz também uma certa segurança energética para a operação desse tipo de negócio. E o que seria do ponto de vista de oportunidade? Vamos falar um pouco do mercado de armazenamento no Brasil e como ele vem se comportando, né? O mercado de armazenamento no Brasil, ele tem hoje uma curva de crescimento aí desde 2018 muito pautado naquilo que são os nossos chamados sistemas isolados, né? Eu particularmente estive em implantação, uma reserva extrativista, 2.500 unidades, e a tecnologia que foi empregada lá é geração solar com armazenamento de energia. Mas, na hora que você tira isso, sobra os 30% ali, é a tecnologia de BESS ainda bastante tímida do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de penetração no mercado. Mas já representam um movimento. Do ponto de vista de mercado, indústria e comércio, é uma das aplicações que a gente consegue associar ao armazenamento de energia. Residenciais, é um outro mercado que a gente consegue entrar com armazenamento de energia. O grid suporte, né, toda a parte de suporte ao grid, frequência, controle de frequência e tensão, toda a parte de suporte às nossas linhas de transmissão, distribuição e subestações, né. A parte de geração, transmissão e distribuição também, aí a gente já está falando do mercado um pouco mais regulado. A grande espera do momento é o leilão de reserva de capacidade com a tecnologia de armazenamento, e aí a gente consegue postergar investimentos estruturantes, por exemplo, convencionais, né? O que a gente entende que vai acontecer com o mercado aí até 2034, né? Com base no PDE 2034, a hora que a gente olha para o crescimento da demanda, se a gente extrapolar isso em função, comparando inovação tecnológica, extrapolar isso para o que foi o mercado de geração solar, como é que o mercado se comportou nesses últimos 10 anos, a gente entende que vai ser um mercado aí, daqui a 10 anos de 15,5 gigawatt, se a gente pôr uma autonomia de 3 horas
de atendimento. A gente está falando de 45 gigawatt-hora, 46 gigawatt-hora de atendimento em armazenamento de energia. E quais são os mercados que vão despontar? O mercado de comércio, indústria, residencial, que não precisa de regulação, porque a hora que a gente vai para um mercado de regulação, que a gente vai falar de leilão de armazenamento, a gente tem alguns entraves do ponto de vista regulatório que a gente ainda precisa resolver para transferir segurança jurídica para dentro desse tipo de negócio. E qual que é a cooperação, né, onde é que a gente consegue ter cooperação entre Brasil e China para transferir essa tecnologia, e é muito do que o nosso grupo está se propondo a fazer e já tem a decisão estratégica. A própria transferência de tecnologia em si, colaboração, produção, né, transferir processos, buscar a produção local. Já temos negociações com estados estratégicos para que a gente possa estabelecer a nossa produção local, e se fazer valer de uma rede de supply chain mundial para trazer todos os acordos mundiais que nós temos na China, trazer para cá e replicar aqui e fazer com que essa ponte seja cada vez mais curta e estreita possível, né? Isso foi um pouco de uma pequena figura, uma pequena imagem do que é o mercado de armazenamento de energia no Brasil e quão promissor ele é, e onde a gente pode chegar à medida que o mercado vai ganhando maturidade e trazendo para dentro do ambiente empresarial a segurança jurídica que precisa. De fato, o leilão de reserva de capacidade, ele, com a tecnologia de armazenamento, ele traz uma escalabilidade para o mercado, porque viabiliza uma série de investimentos, mas existe todo um outro mercado que a gente chama behind the meter, atrás do medidor, que está pronto, e a gente precisa endereçar melhor algumas questões, como toda a parte tributária dos equipamentos, para trazer os equipamentos, carga tributária, importação, logística. A gente endereçando esses temas, é um mercado extremamente promissor e é um mercado que a Mindy acredita que nos próximos 10 anos vai crescer muito e que justifica a estabelecer uma subsidiária no Brasil e iniciar as operações aqui. Obrigado a todos.